Pra mim não apareceu o alerta. Só Acho gravar que não, tá. gente, que é isso? Tá todo mundo vendo aí? Espero que Tá esteja vendo aí? gravando. Eu apertei o botão aqui. Tá Ah, todo agora mundo. apareceu. Acho que tá Ai, sim, Mayara. tô nervosa. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Sim. Show. Então, bom, fiquem à vontade para me interromper aí durante a fala. Eu acho que é melhor para assim a gente conversar mesmo sobre o assunto. A minha apresentação vai ser assim superficial, tá? Tipo, vou apresentar o tema, a gente não vai entrar em código nem nada disso. Vai ser mais para introduzir o tema, e aí, se de repente quem quiser aí também se aprofundar, tem bastante espaço pelo que eu vi. Então, a gente vai meio que falar sobre isso, quebrar o monolito, o que é micro frontend, como algumas ideias de como implementar, mas não o passo a passo, né? Mas, assim, alguns frameworks, algumas coisas assim, e vantagens e desvantagens. Então, tipo, quando a gente está iniciando um projeto e tal, a gente vai pensar sempre no monolito, né? De maneira geral, tipo, a gente quer, na verdade, aprovar uma ideia, que ela funcione, que ela tenha o feedback do usuário, se vale a pena investir nesse negócio e tal. Então, muitas vezes as aplicações iniciam assim, como um grande monolito de tudo, tanto no back como no front. E aí ela vai crescendo, vai se tornando maior, os times vão crescendo, as coisas vão aumentando, e aí vem aquela necessidade de quebrar em microserviços. E muitas vezes é o que acontece, assim, tipo, a gente hoje trabalha nesse formato, e muitas empresas trabalham nesse formato, da gente ter microserviços, que vai ter um gateway ali que vai conversar com o front-end. E aí a gente vai ter o mesmo código base para todo front-end, a gente vai ter diversos pontos de comunicação, vários endpoints ali que vão ajudar no gerenciamento da interface. E a infraestrutura, essa parte do back, fica mais autônomo, né? Ele consegue trabalhar sem a gente, assim, né? Tipo, eu acho que o mais importante nesse ponto é a gente manter os contratos com o front ali, do que recebe, do que manda, mas o que eles fazem por debaixo dos panos ali é deles, é eles que se resolvem com eles mesmos ali, né? E aí, muitas vezes, as empresas continuam crescendo, as coisas continuam aumentando, existe necessidade de mais pessoas, e aí veio a proposta de também quebrar o front-end, e ele também ter essa proposta de microserviços, também ter esse micro front-end aí. E aí, nesse ponto, repara que cada tracinho desse aí é como se fosse um time completo, né? A gente volta um pouco para aquele desenho do monolito, assim, você tem do banco ao front, é tudo um serviço só, entregando um produto só. Então, tipo, e aí lá no final você tem eles encontrei esse nome, mas é como se fosse esse routing, mas é como se fosse um gerenciador ali, ele vai orquestrar todos esses microserviços ali, esses produtos e chamar eles. E aí a ideia é ter o domínio do negócio de uma ponta a outra, os times serem completamente independentes nesse ponto. E junto com isso, liberdade e responsabilidade, né? Aquele velho ditado de, né, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, tipo, vem um custo essa liberdade e ficam mais livres assim para inovar, para mudar o código, porque ali é seu, né? Entre aspas, você tem ali as equipes conseguem trabalhar com tecnologias agnósticas, assim, sei lá, um time pode estar com Vue, outro com React e outro com Angular, assim, essa é a maior proposta dos microfrontends, é você também conseguir abranger mais stacks, assim, e conseguir até ter mais pessoas, dependendo do caso, né? E aí, tipo, isso é mais uma representação mais gráfica, assim, do que seria na visualização.
você tem esse root aí que ele vai orquestrar todo mundo e vai chamar os outros micro front-ends. E aí E aí a gente volta um pouco para essa ideia de componentes, né? Tipo, tem aquele componente ali que eu posso chamar em um determinado ponto desse meu root e chamar em outro ponto. Então, você consegue chamar esses serviços por esse root aí. Mas aí, né? O que é micro front-end afinal? E aí eu encontrei essa definição do... O nome dele é Luca Mesalira. Ele tem, inclusive, ele está escrevendo um livro sobre micro front-end. Encontrei ele aí nas minhas pesquisas. E aí ele fala que micro front-end são a representação técnica de um subdomínio de negócio que provê fortes limites com claros contratos que evitam o compartilhamento de lógicas com outros subdomínios. Essa ideia dele vem muito do DDD, e tá ligado a isso, domain e subdomain, que você, tipo, todo... O domain está muito relacionado à ideia de um negócio que pode ser transformado em uma aplicação, em um software, e ele propõe que esse negócio deva ser dividido em subdomínios de negócio. Então, tipo, sei lá, você pensa a nossa própria LV, e ali o catálogo e o caminhão seriam dois outros subdomínios, seriam dois outros subprodutos que estariam independentes e trabalhariam independentemente. Eu pelo menos pensei dessa maneira. E aí, como implementar isso, né? Existem no mercado, assim, eu vi vários modelos, assim, acabou que muitas empresas se depararam com esses desafios e tiveram que fazer isso eu acredito, principalmente pelos times que foram crescendo absurdamente, assim. E aí, dessas maneiras de abordagem é o mais conhecido, é o Spotify, que foi pelos iframes. E aí ele usa os Event Bus para controlar essas chamadas, essa orquestração aí das aplicações. O outro foi o OpenTable, que ele também criou esse Open Components, que é um projeto open source também, e pelo que eu entendi, ele tem, é como se fosse ele consegue trazer tudo junto, assim, o back-end, e tem o CLI que forma esse componente. Outra empresa foi essa Zalando, que ela já, com base aí nesse Tailor.js, que é um outro framework de micro front-end, ele trouxe essa proposta do Server-Side Composition, e o Tailor está muito baseado também, foi inspirado nesse Big Pipe do Facebook, e todos eles foram propostos, e eu vi muito assim, dependendo da empresa, o jeito que ela pensava, ela tentava resolver o problema, né? E aí hoje temos esses dois grandes frameworks, o Single SPA e o Fringe, são dois frameworks que ajudam aí também na construção desses micro front-ends, são propostas também, e aí vale ver o que encaixa com o seu negócio. E aí, tipo, a gente começa a ver por que usar os micro front-ends, né? Quais são as vantagens disso? Primeiro, permitir a escalabilidade do time. Então, quando você divide em subprodutos, você consegue aumentar esses subprodutos, aumentar os times e sem que um, sei lá, fique pisando no pé do outro, sabe? Tipo, você consegue ter independência entre eles e aumentar esses times. O outro ponto são times autônomos e pequenos, então a comunicação nesse ponto é melhor, você consegue trocar mais ideias e encontrar um workflow que se comunique com o seu time, assim, você não precisa estar pensando em grandes quantidades de pessoas trabalhando no mesmo código. E outro ponto é que o ambiente de entregas contínuas e isoladas, porque você vai ter ali uma parcela do seu produto sendo entregue e sem incomodar os outros times, assim você consegue ter uma esteira mais organizada de entregas.
E, obviamente, com isso, deploys separados, deploys que têm mais rapidez, mais, enfim, está muito relacionado a entregas. E aí, um outro ponto é a redução do escopo, então os times não têm que pensar no todo, eles ficam focados mais no objetivo deles de entrega, então, sei lá, se eu estou pensando no catálogo, eu vou focar simplesmente em como melhorar a apresentação do meu catálogo, como tornar ele mais rápido. E, enfim, então você consegue focar sem pensar se isso vai atrapalhar outro time, sabe? E, consequentemente, um foco maior no cliente, você vai conseguir pensar mais nas suas entregas, no que é importante para ele, assim. E, claro que nem tudo é só vantagem, tem as desvantagens também. Então, se você tem vários, assim, vários códigos e eles vão todos ser juntos, então você vai ter aquele cara que vai juntar todo mundo, vai ter um bundle gigante, ele vai ser enorme, porque provavelmente vocês vão estar compartilhando as mesmas bibliotecas. E se, eu acho que ninguém gosta muito, mas se ninguém gosta muito de Webpack, então você vai imaginar que, sei lá, se você já tem imagina ter 10 ou 17, ou sei lá, você está trabalhando com vários Webpacks configs ali que para cada time pode ser diferente e necessitar de configurações diferentes, fora o cara que segura todo mundo, né? Que também tem que estar trabalhando com todos eles. E outro grande problema que eu vi, na minha opinião, e isso também é como é que eu posso dizer? Não é um consenso, tá? Tipo, o CSS vai virar uma bagunça, mas tem gente que diz que isso pode ser resolvido com, sei lá, Storybook, libraries de componentes, ter um CSS compartilhado, mas tem gente que fala que não, se você vai adotar essa questão de micro front-end, cada equipe tem que estar completamente isolada, elas têm que ser independentes, assim. Então, tipo, nesse ponto eu não vi consenso, sabe? Tipo, eu acho que também está muito ligado a como a empresa vai trabalhar e como, enfim, os profissionais vão lidar com isso, mas não há consenso. E, por fim, minha conclusão micro frontends podem ajudar grandes times, mas você deve estar preparado para o custo, porque não vem de graça e, enfim, é necessário a organização mesmo, tá? E é isso, gente. Tadã. Foi rapidinho. Foi mais rápido do que eu imaginava, mas é porque eu falo rápido quando eu fico nervosa. Mayara, posso fazer uma pergunta? Claro. É, pela essa pesquisa aí que você fez Onde é aí, que eu paro aqui? você deve ter pesquisado em várias empresas aí, tudo que te utilizaram e tal. Com relação ao projeto que vai fazer a orquestração de estudo, né? Tipo, porque Uhum. você tem que ter, de qualquer forma, algo ali, um core, né? Tipo, para conseguir gerenciar todos os microserviços, microfrontends, vai, que você está utilizando na sua aplicação. Nesse caso, teria que ter um squad. Geralmente, aí eu tô perguntando mesmo, eu não faço ideia. Geralmente é um squad também específico para cuidar dessa orquestração? Pelo que eu vi, sim. Tem um que é o landing page, assim, é o que lida com essa orquestração, sim. Tá aqui. Como eu paro, gente? Para o quê? De compartilhar? Talk Acho que... shows. Isso, para Pronto. baixo. Tem uma... Acho que eu já falei outras vezes, mas tem um case aí que eu acho bem legal de micro front-end, que eu escutei no podcast, gente. Eu não lembro qual é o podcast, esse que é o problema, mas... Puta, muito bom mesmo, assim, o assunto era micro front-end e código legado, né? E aí tinha umas duas pessoas de uma empresa, que eu também não lembro qual, fantástico, não lembro nada, que elas estavam conversando ali, explicando ali, basicamente como que elas conseguiram alterar completamente um código que era mega legado, tipo, era feito na primeira versão do AngularJS ainda, tipo, sei lá, 2012, tá ligado? Assim, e eles fizeram só que era um projeto grande já, e eles fizeram isso em meados de 2019, se eu não me engano, ali,
aí eles conseguiram alterar esse código legado, né, para usar os stacks mais atuais, etc. E aí a estratégia que eles usaram foi justamente micro front-end, porque eles conseguiram quebrar os pedaços da aplicação em vários pedaços. E eles utilizaram, se eu não me engano, acho que foi React com Next mesmo, e daí eles criaram squads específicos para trabalhar na refatoração desse código, e aí esses squads iam refatorando, e esse código legado, né, então já consumindo esses novos componentes que estavam sendo feitos ali com uma stack mais nova, até que a aplicação toda já tinha esse código refatorado, e aí depois eles tiveram... Só que aí que foi a parada, eles não tiveram micro front-end, porque eles não... eu acho que esse foi o resumo da ópera, eles não tinha o custo-benefício a longo prazo, eles ficaram meio preocupados, assim, tipo, tanto que isso daí poderia impactar em outras coisas. E aí, nisso, eles acabaram transformando novamente isso em um monolito, porém, já com esse código não legado, digamos assim, né? Já que os componentes já estavam todos atualizados, etc. É um case bem interessante aí, acho que está um pouco fora do padrão aí. Sim, eu vi isso também, tipo, tem muitas empresas que ainda trabalham com PHP, Ember, JS, jQuery, e aí eles têm essa intenção de mudar para Vue, Angular, enfim, trazer para as stacks mais novas. E aí o jeito de fazer isso sem comprometer todo o projeto é usando essa estratégia de micro front-end, de separar o front-end e introduzir esses novos códigos aí aos poucos. E aí foi bem exatamente o que você falou, né? Tipo, depois tirar ou manter, depois acho que pelo que eu vi, depende muito da necessidade da empresa, assim. Se faz necessário ou não, sabe? Acho que o risco maior aí é você escalar tanto, né? Que, tipo, e que você começa a perder o controle do que os squads estão usando. Tem até uma questão de dependências daí. A gente estava tendo uma reunião agora há pouco sobre segurança, né? Algumas coisas estavam sendo apresentadas sobre a orquestração. As seguranças, por exemplo, a gente recebe o Dependabot as atualizações de dependências, por exemplo. A gente faz aqui no Core, nesse trampo. O delegado acabou de fazer no Core, que é o projeto do app, que, pô, é mega complexo para essa atualização dessas dependências. Agora, imagina se a gente tivesse, sei lá, isso dividido em 10. É complicado. Assim, por outro lado, talvez facilitasse algumas pontas, dado que você não teria que testar tantas coisas, já que aquela aplicação cuidaria de um pequeno pedaço. Só que cuidado das dependências, cuidado com relação ao lint desse projeto, a documentação dele, tudo seria individualizado, né? E aí, assim, tem as vantagens também, dado que, igual você comentou aí, né? Que, tipo, os squads teriam autonomia e tudo mais para conseguir tomar decisões de forma mais rápida, dado que você descentraliza as coisas. Mas, por outro lado, você, de repente, com o tempo, você perde completamente o controle mesmo do que está sendo usado em cada projeto. Tipo, há uma possibilidade real disso acontecer. E aí, eu não sei como é que exatamente as empresas tratam isso a longo prazo, assim. Eu ia comentar a respeito também sobre a orquestração. Uma é sobre aqueles dois frameworks que você apresentou sobre dois frameworks para trabalhar com micro front-end. Você sabe se eles seriam justamente para essa parte de core? Porque tem a ideia do router, né? Esse router ele seria unicamente de rotas, ele também teria um gerenciamento, por exemplo, de estados, de variáveis, porque às vezes os componentes precisam se comunicar, mas eles não vão se comunicar somente por uma API, né? Por um gateway de back-end. Então, como é que seria essa comunicação? Você teria que ter uma orquestração também de estados entre esses componentes? Sim, exato. Não sei te falar exatamente como cada framework desse trabalha, mas a ideia, sim, é que eles gerenciem essa comunicação. Mas eu também já vi gente falando que não, que a comunicação tem que ser feita exclusivamente por APIs, sabe? Tipo, isola mesmo assim, e aí ali vai só apresentar, sabe? Tipo, é muito de como você quer lidar com o problema. Mas um ponto que eu pensei que talvez possa ser positivo, mas talvez seja um problema, é que podem ter partes distoantes dentro de um projeto só.
pensando, sei lá, um grande exemplo da LV, se cada módulozinho fosse gravado em micro front-end e tem equipes separadas cuidando. Tanto a questão de design, né, do componente, de estilo, CSS, Uhum. quanto de coisa boa mesmo, sei lá, aquilo foi bem feito, aquilo tá rápido. É um pedaço do site que tá bom, destoante do resto todo do site. Então, assim, é difícil equiparar o peso do... É bom ter uma parte boa e que pelo menos tenha uma parte boa, ou é melhor tudo estar no mesmo nível, mesmo que o nível seja um pouco mais baixo, para não ficar diferente um conglomerado de coisa ali. Eu acho que isso aí é difícil até no próprio monolito, né? Tipo, você vai ter partes ali melhores do que outras. Mas, assim, sem dúvida, o nível de complexidade do projeto aumenta muito, porque você vai ter muitas configs, muitos pipelines, tipo, eu acho que a maior dificuldade é orquestrar tudo isso, sabe? Tipo, é fazer esses produtos aí se comunicarem. E não me pareceu fácil. Não é Eu lembro que tranquilo. uma vez até eu ouvi ouvi não, eu li um comentário do Dan, eu nunca lembro o sobrenome dele, mas é o cara do criador do React. Que ele falou que ele não entende ainda muito bem essa parada de micro front-end, porque para ele parece muito mais uma questão organizacional e estrutural do que técnica. E até é um pouco disso, um ponto de vista interessante. Só um comentário, antes de entrar aqui na Juntas, né? Vendo comentários sobre a Juntas, eu achei que o projeto da LV, por exemplo, era mais ou menos assim, quebrado em dois pedaços, porque a questão do Venice, eu tinha visto comentário, né, postagem falando sobre o Venice, que era para unificar um projeto em Vue e React, utilizando os mesmos componentes, e eu pensei que era justamente isso, era o mesmo projeto, utilizando as duas tecnologias, por isso a biblioteca de componentes própria, para conseguir comunicar. Então, para mim, era essa ideia mesmo de micro front-end, um projeto só. E você vê que essa questão de design system aí a gente cria justamente para tentar unificar, né, coisas dentro do projeto. Então, você tem pelo menos alguma coisa ali que é compartilhada e você conseguir consumir. Então, tipo, se você cria aí outras aplicações para você consumir na sua aplicação principal, você tem mais dificuldade de compartilhar, porque para você compartilhar isso, você vai ter que quebrar, tem mais libs ainda, né? Então, tipo assim, vamos supor, por exemplo, isso de quebrar as coisas em projetos, em muitos casos, o monorepo resolve bem, né? Tipo, é o caso, por exemplo, da galera em projeto da Alcor, ele tem ali, um monorepo que é quebrado ali, inclusive essa mesma ideia foi levada para Tridor depois, num projeto que eles estavam trabalhando lá. Porque como o monorepo você consegue ter projetos dentro da sua aplicação principal, mas ao mesmo tempo esses projetos eles são meio que independentes, porém consumidos dentro aquele mesmo repositório, digamos assim, né? Então, quando você vai atuar no projeto, você já baixa tudo e você consegue compartilhar coisas ali dentro. Isso ajuda, por exemplo, quando você tem, até nessa questão de squads, né? Porque você consegue ter squads trabalhando em projetos diferentes dentro do mesmo repositório, o que diminui a possibilidade de conflitos dos arquivos, na hora que você vai atuar em coisas diferentes. Claro que eventualmente você vai trabalhar no helper, um componente que é compartilhado. Então, o MongoRepo resolveu muito bem isso, porque a gente começou a quebrar em serviços cada vez menores, né, as coisas, isso principalmente no back-end. E aí você começa a quebrar em tantas coisas que você começa a perder, de novo, aquela questão de perder o controle, e aí você começa a quebrar em cada vez mais coisas, porque algumas dessas coisas precisam consumir uma coisa que está em um só. Aí você vai quebrar isso em mais um pedacinho para ser consumido pelo outro. Então você vai gerando um nicho de interconexões aí que começa a ficar uma coisa meio maluca. Então o MongoRepo, ele veio para resolver um problema que a própria quebra de serviços tinha causado. Então, você usa um pouco da abordagem do monolito, que não é de todo ruim, e você usa todo o conceito de microserviço, que tem muitas coisas positivas. Então, o MongoRap ele traz tudo isso. Só que, por outro lado, você tem um projeto gigante, um repo gigante, com muita gente mexendo, e que pode ficar extremamente pesado também, tanto para carregar ali na máquina, etc. Então, também tem desvantagens. E o microfrontend vai na mesma linha, assim. Sobre isso, até essa questão, assim, acho que foi o Alan que acabou de falar aí, né, de ter um pouco de ressalva, eu também tenho um pouco, porque ainda tem poucos cases, né, disso, de mundo real, assim.
sempre tem, beleza, Spotify usa, tipo, tipo o modelo Spotify, né? Tipo, o Spotify usa. Mas, tipo, ainda tem poucos cases, assim, para procurar na internet, você encontra pouca coisa, porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar até no VMC, no começo do ano passado, para tentar ter uma ideia de design system, eu pesquisei bastante sobre microserviços também. Então, tipo, a pesquisa que a Mayara fez, talvez ela já tenha encontrado mais coisa, mas ano passado eu tinha encontrado, tipo, pouquíssimas coisas. Esse podcast foi uma das poucas coisas que eu encontrei de caso real mesmo. Tipo, eu digo caso real de empresas que são próximas à nossa, não é Spotify, tá ligado? Empresas que estão mais dentro do nosso cenário. E aí eu tenho, é um tipo de abordagem que se você toma ali na sua empresa sem uma estratégia muito bem definida de como que você vai implementar ela e como você vai sair dela se for necessário, você pode criar um caos, porque se começar a dar problema, você não vai ter onde consultar, você não tem documentação por aí, você não tem para quem perguntar, você não tem o que fazer, você vai ter que criar as próprias soluções, as próprias documentações para a internet, tá ligado? Só que Uhum. isso é muito fácil quando você é o Spotify, quando você é o Google, você é o Facebook, você... vamos criar um time só para isso. Aí você coloca, tipo, sei lá, 50 engenheiros para trabalhar nisso e criar. Tipo, aí você cria uma nova lib e lá resolve os problemas. Agora, quando você tem uma empresa menor, mais enxuta, esse tempo gasto, ele faz falta e ele pode quebrar a empresa, tá ligado? Numa dessas. Por isso que essas decisões Sim. são bem fodas de serem tomadas assim, apesar de serem interessantes, né, de trazer. A maioria dos cases que eu vi são grandes empresas, tipo, uma delas, um arquiteto lá foi contratado porque ele teria que preparar o projeto para 100 front-ends mexerem no mesmo projeto. Tipo, a gente tá falando, pô, tipo, é muito desenvolvedor. Então, tipo, eu acho que são coisas para vale pensar e aplicar isso para realmente produtos muito grandes, tipo, absurdamente grandes, assim. Eu acho que cabe muito mais levar a organização ao extremo, sabe? Tipo, você chegou no nível de organização que, pô, ali não está resolvendo. Aí acho que talvez pensar em aplicar isso, né? Mayara, eu lembro que acho que foi 2018 ou 2019, eu tava assistindo o summit do Google Chrome Developers. E tinha um negócio lá que o Google tava fazendo um experimento que eu nem sei que fim levou, que era Web Portals, uma coisa assim, que você conseguia... Era como se fosse um iframe melhorado. Nas pesquisas chegou a aparecer sobre ele, se a Google ainda deu continuidade nesse cara, ou provavelmente ele deve ter abandonado. Não Não- sei, eu não vi. Google, né, cara? É, Ele tem um cemitério de coisas, né? é verdade. Ele pode, né? Que eu lembro que até a proposta dele era isso. Você podia criar uma página colocando partes de outras que já existiam e o próprio navegador ia lidar com essa parte de manipulação e tudo mais, mas eu lembro que foi uma das palestras mais curtas do Summit aquele ano e depois nunca mais vai falar nada. Acho que é isso, né? Alguém- o Isaac tinha feito uma pergunta ali, mas ele levantou a mão, mas acho que já foi respondida, que é sobre a comunicação entre as coisas. Você quer fazer uma pergunta mais desenvolvida, Isaac? Se quiser, pode perguntar aí, mano. Eu ia comentar que quando vem essa coisa, eu vindo do back, né, a gente sabe que uma das preocupações que tem quando se adota esse tipo de arquitetura tá, como é que eles vão se comunicar? E aí hoje tem alguns padrões mais robustos e maduros para atender isso, né? E no front-end, eu não sei se eles precisariam se comunicar entre si, talvez era aquele routing ali, e aí eu não sei se eu peguei essa parte, e se não é, como que faria, né? Se tem algum tipo de padrão ou ainda teria que estudar como que seria, ou de fato não precisa se comunicar entre si, eles cada um apontaria para um serviço independente, um ou mais serviços do back-end. Bom, essa comunicação, ela é bem de empresa para empresa, tá? A gente não tem um padrão, assim, não tem uma regrinha a ser seguida. Por isso que, tipo, o Spotify usou iframe, o outro usou components, o outro usou... Alguém criou esse framework aí do single SPA, tem esse Fint também. Então, tipo, padrão ainda não existe. É meio que você se encaixar no que serve melhor para o seu desafio, digamos assim.
Mas eu não sei se... Engraçado, tipo, na Braspag, eu tinha um... A gente, éramos divididos em verticais. E cada vertical era um produto separado, sabe? Tipo, a gente tinha lá o pagador, o antifraude, e tinha o split. Cada um tinha o seu front-end, tinha o seu back-office, tinha o seu pipeline, e tinha ali a sua URL, né? Mas, em todos os projetos, a gente tinha a base dele, que a gente chamava do componente back-office. A base dele era igual para todo mundo. E aquela base, ela tinha ali tipo um menuzinho querendo ali dar uma de Google, que levava para os outros produtos. E aí, naquele menu, a gente colocava as URLs dos outros projetos. Então, tipo, o cara tinha um redirecionamento para os outros produtos sem ter a sensação de que está saindo, sabe? Ele tinha aquele reload de página, porque você está mudando de URL, mas o visual era o mesmo, sabe? Tipo, mantinha-se isso. Porque a gente tinha um grande componente, ele era muito grande mesmo, que gerenciava tudo isso. Então, acabou que me lembrou muito essa questão do micro front-end sem usar ele da maneira assim que a maioria das pessoas falam que deve ser, né? Mano, tipo, é da hora. Só que geralmente é muito ciclo de tecnologia. Tipo, a gente tem um problema ali que a gente resolve de alguma forma. Tipo, igual esse exemplo que você acaba de dar, né? É, beleza, funciona nesse caso, mas com certeza tem um monte de gap ali que poderia ser melhorado usando alguma outra abordagem. Então, empresas pelo mundo todo, acho que é bem comum, inclusive, esse caso que você acabou de comentar, tipo, ter exatamente esse processo aí para você ter diferentes produtos ali rodando numa mesma, para o usuário não perceber que está alterando, né? Tipo, por exemplo, o Google ele tem isso para caralho, né? Tipo, você está usando aí o serviço, você clica no menu, aí você vai para outro, aí o menu já é outro. Só que, beleza, tipo, eles tentam deixar essa experiência o melhor possível. Aí o micro front-end vem um pouco para resolver isso, né? Porque aí você consegue meio que rodar as coisas dentro do SPA e não dar essa sensação de que você está mudando ali totalmente de empresa, tipo, você está dentro daquele mesmo contexto. Só que aí você causa outros problemas, né? Tipo, aí você, às vezes, você precisa retomar ali conceitos que você já estava usando antes no passado para resolver essa questão inicial, essa questão que você está passando agora. Um caso bem emblemático disso são os próprios SPAs, né? Tipo, a gente começou a ter uma necessidade de usar SPA por várias razões, pelo próprio desenvolvimento aí das aplicações web, no meados do começo da década aí, principalmente. Então, o SPA ele acabou vindo forte, começou principalmente com AngularJS ali, mas antes disso havia algumas tentativas de criar espécies de SPAs, até usando jQuery e tal. Muita gente já simulou algum SPA usando jQuery no passado. Então, tipo, o SPA ele veio para consolidar um pouco isso. Se ele com o Angular original, na verdade, o objetivo principal dele era só criar formulários. Só que por isso que ele ficou lento, porque as pessoas começaram a usar ele para SPA e ele não era performático o suficiente para isso. Porém, ele resolvia muito dos problemas de estrutura que a gente precisava nos projetos naquela época. E daí surgiu o React, surgiram outros frameworks, ou outros libs, né, de SPA que traziam isso de uma forma melhor. Porém, quando o SPA se consolidou, esse conceito de você tipo, utilizar SPA para poder criar aplicações, né, web igual a gente faz hoje, outros problemas surgiram, como por exemplo, o SPA você não tem SEO. Com SPA você tem alguns problemas de performance. Mas principalmente a questão do SEO é bem emblemática, tanto que é só pouco tempo atrás que o Google mesmo começou a conseguir indexar textos, etc., envolvendo SPA. Antes não dava, tipo, você só tinha um carregamento do que você tinha naquela sua index HTML. Vai muito a ver com o que o Henrique apresentou numa penúltima talk aí, é totalmente em cima do que ele falou. Aí, para resolver isso, o que a gente fez? A gente falou, não, beleza, a gente tem um SPA aqui, ele resolve um monte de problema, porém ele cria outros. Então, para resolver isso, a gente vai voltar em vez de deixar todo o carregamento no client, que inclusive era, em tese, uma das vantagens iniciais do SPA, causou outros problemas. Então, a gente vai começar a carregar isso aí no server, e aí a gente vai fornecer esse SPA via server para o cliente rodar no client, aí você vai fazer uma reidratação do SPA, aí ele vai continuar rodando no client, porém sem os problemas de SEO e com, em tese, melhoria de performance.
Só que quando fez isso, você, na verdade, também ainda, você ganhou outros problemas de performance relacionados à latência mesmo, entre o server e o cliente. Daí você precisou ter uma outra abordagem, que é o quê? Transformar os SPAs, além do server-side render, também tem a static generation, né? Então você gera arquivos estáticos que são mais rápidos. Então, para alguns casos específicos, que foi exatamente o que o Henrique mostrou na última apresentação dele, você tem arquivos ali que são estáticos, porque eles são mais rápidos. Só que arquivos estáticos a gente sempre usou na internet. Tipo, os arquivos estáticos, na verdade, a gente usa eles desde, sei lá, 90, na década de 90. Eu era uma criança e as pessoas já usavam isso, tá ligado? Ou seja, você volta a resgatar conceitos, na verdade, que são primários e são base da tecnologia para resolver problemas que os novos stacks que a gente criaram, saca? Só que quando você busca esses conceitos, você traz esses conceitos de uma forma melhor, né? Tipo assim, você vai ter ele melhor pensado, com mais casos de uso e com tecnologias que ajudam a deixar isso mais produtivo para todo mundo. Então, tipo, esse tipo de abordagem que a Mayara trouxe hoje de micro front-end, por mais que você não vai utilizar no dia a dia agora, tipo, ter isso como case e entender as vantagens que isso tem é muito importante aí para pensar na escalabilidade do nosso produto aqui, por exemplo, sabe? Tipo, como que a gente pode utilizar algumas dessas estratégias para tipo, escalar nosso produto, mas de repente sem utilizar tudo exatamente tipo, tudo que o micro front-end tem, sabe? Tipo, eu gosto muito dessas, tipo, quando traz esse tipo de discussão. Isso também me lembra muito como os design systems são criados, né? Normalmente você tem ali um monorepo gigante, mas acho que é Zilla. Esqueci o nome do cara que gerencia aquilo, mas se você tem um pacote de ícones, você tem o próprio pacote de componentes, você tem o pacote de SVGs, e aí quando você tem vamos supor, uma atualização no pacote ali de ícones, ele vai rodar e vai atualizar todo o projeto com os novos ícones e vai levar a uma outra versão do design system. Então, isso também não deixa de ter micros projetos ali dentro de um único, que é o design system que é entregue, entendeu? É bem interessante mesmo. Isso de design system tem até um projeto aí que eu cheguei a dar uma boa vasculhada nele aí antes de ir pelo caminho que o VNC seguiu na época. Gente, eu não vou lembrar agora. Bit. Puta, velho. Sei lá, é alguma. Chama Bit, é literalmente Bit o nome do projeto. E aí você tem aí você tem a versão open source dele que você teria que implementar toda a infra, porém você também pode pagar lá para eles para utilizar a infra, e aí você já tem esse serviço. Ele é bem interessante porque você tem toda uma estrutura ali de componentes de um design system, porém você consegue usar esses componentes dentro dos projetos de uma forma independente mesmo. Você baixa o componente individualmente, e aí tem uma vantagem que é a maior de todas, é Bit.dev, exato, Alan, é isso mesmo. Você tem a vantagem que é a mais legal de todas, é que você não precisa ter um centralizador desses componentes. Você literalmente consegue criar uma versão desse componente que você está utilizando dentro do projeto que você está atuando. Aí você libera essa versão nova e os outros projetos podem ou utilizar essa versão que foi melhorada ou corrigida algum erro, ou continuar utilizando a versão deles. Então você cria vários grafos ali de componentes, porém utilizando a mesma estrutura de todos eles. Eles ficam sincronizados dentro de o mesmo repositório. É tipo uma forma de descentralizar um design system, sabe? Tipo, é uma verdade bem legal, só que era, tipo, de novo, é do caralho. Só que era muito robusto porque a gente precisava na época. A implementação disso não é trivial. E você viu, no fim a gente está usando mais o Material hoje em dia do que o próprio Vence. Tipo, e a implementação do Vence já não foi tão trivial assim. Essa seria pior ainda, sabe? Então, esse que é o lance, assim. É legal ver, porém é nem sempre usar, né? A hora que a Mayara tava falando, até fui dando umas pesquisadas assim, enquanto ela falava, e esse bit aí apareceu também como um modelo de gerenciamento de micro front-end. Não sei se às vezes ele evoluiu para isso ou se dá para usar ele assim também, mas ele apareceu, por isso que eu tava com o link fresco na memória. É isso, né, gente? Gente, alguém tem mais algo a dizer sobre esse tema especificamente? Então, o Cubo tá aqui, gente. Você é louco. A Letícia também. Vai tomar uma galera de backend aqui hoje, mano. Sensacional. Agora que eu vi. Só uma coisa que foi falada antes que eu lembrei, uma conversa que teve no Skype de Desabilidade esse tempo atrás, que foi, a gente tava falando alguma coisa sobre a maneira como que uma API era feita, aí o Rafael até falou, mas gente, a gente usa
microservices, então tem algumas comunicações que os serviços não se fazem ali no back-end. Aí eu lembrei disso que eu falei, aquele tudo ele usa a chamada exclusiva, é uma via de mão única em alguns casos. E sobre o que a Mayara falou do bundle, eu tava vendo ontem à noite a questão do ES Build, que é o Vite do Vue lá, feito em cima, que o cara para fazer o build em menos de 10% do tempo do Webpack, uns lances assim. O Webpack usa 3, acho que é 37 segundos, 36 segundos, e o cara para fazer em 0,3 segundos. As coisas loucas, assim. Bom, se ninguém tiver mais nada a dizer sobre esse assunto especificamente, alguém quer falar em alguma coisa aí, só para a gente finalizar, aí tem, né, semana que a gente teve a volta do Tássio, fantástico. Espero que o Tássio não esteja já planejando as próximas férias, que ele fique um tempo aqui agora sem férias. Uma dica que eu deixo pro pessoal aí, não pensem em tirar férias, senão vocês serão crucificados em público. Né? Exatamente, você vai ser julgado. Mas é sério, tipo, alguém tem algum tema aí para puxar? A gente tem uns minutinhos ainda, de repente, algum assunto que ficou aí pendente, alguma outra. A gente já tem os próximos chapters, quem vai apresentar? Boa. Eu sei que tem uma do Júlio, que o Júlio tem um monte do Júlio na sequência aí. Só que eu ainda lembro que a gente tinha, caramba, tinha uma intermediária que a gente tinha passado, eu tenho que olhar lá depois na... Paul Hatz. Ia ser o Isso. meu Isso. sobre PR, feedback, tralala. Ah, boa. Sim, é verdade. A gente queria ter um dia para falar especificamente disso, né? Queria puxar um pedido data que a gente fez de um chapter de teste. Você lembra, Fialho, da gente falando na última de melhorias? Talvez. Mas era mais um pedido da gente puxar novamente um de testes, mas um teste sobre valor. Não só assim, o que é teste, mas como entregar valor e confiabilidade num teste mesmo. Nos testes unitários de front-end. E talvez não só unitários também, mas um end-to-end mais para a gente desenvolvedor. Bem o delegado mesmo. Não só um teste de QA, mas para a gente desenvolvedor, como a gente garantir mesmo confiabilidade através de testes. Esse não está agendado, não. É um pedido para alguém se oferecer aí, os mais experientes de casa. Então, Nathalie, tem uma talk minha aí, bem antiga, já acho que foi a segunda, juntos somos mais talks aí, que eu dou uma passada por esse tema. A gente pode fazer um reboot aí, né? Uma revisitada nessa talk e apresentar aqui rapidinho. A gente tem 1 hora, né, mais ou menos. E acho que de repente dá para repassar isso aí. E sobre isso, tem novidade chegando aí. Acho que o Ale e o Fialho já deu uma conversada com eles sobre isso. Mas não vou dar muito spoiler, não. Vou deixar só a curiosidade de vocês agirem. Mano, isso é muita maldade. O cara falar isso e falar que não vai falar o que é. Isso é muita maldade. Essa estratégia. Sim, isso é muita maldade. Aprendi com a Ale, cara. Entrei no Core recentemente, aí o Ale... Eu ainda levo a culpa aqui, cara. Pô, Você tá ligado, gente? Quando o Ale vai dar uma notícia, ele fala de manhã, gente, eu preciso conversar com vocês. É desse jeito. Aí à tarde a gente fica sabendo que ele veio dar uma ótima notícia, por exemplo. Você fica o dia todo preocupado, você fica, caralho, o que aconteceu? Meu Deus, mano. Aí depois ele veio com uma ótima notícia para você. É o caso do delegado aí também. O Nathalie, mas eu acho que esse lance dos testes que você comentou é mais conceitual, né? Pelo que eu entendi, certo? Tipo, de como entregar valor. Eu acho que talvez nem seja uma palestra, uma apresentação em si, mas uma conversa entre times mesmo, de como a gente, desenvolvedor, conseguir entregar confiabilidade através de teste, não só coverage, né? Então, não ficar só pelo sonar ali, como a gente garante realmente que aquilo ali não vai quebrar. E se quebrar, não foi por... variável, enfim, da gente realmente saber que aquilo se tornou confiável através do teste, mesmo uma conversa mesmo de experiência. E só fazendo um comentário sobre o assunto da Mayara, eu acho que essa questão do micro front-end, ela é uma evolução, não sei se evolução como uma linha temporal,
mas ela carrega um pouco da ideia dos componentes, né? Que a gente cria componentes para separar as responsabilidades, né? Agora, nesse caso, por exemplo, dá para a gente pensar muito bem nessa questão do micro front-end, tendo exemplos assim com produtos diferentes, mas ainda com a mesma cara, no mesmo contexto. Então, nesse sentido, eu acho que faz muito sentido mesmo o micro front-end. A gente vai ter, e que eles não tenham que se comunicar tanto. Então, a questão que eu levantei sobre comunicação entre componentes, talvez o micro front-end seja muito interessante para coisas que estão dentro do mesmo contexto, mas não fazem parte do mesmo bloco. Não sei se faz sentido, mas que não exijam tanta comunicação, mas que precisem da mesma carinha. Então, eu acho, ela até levantou essa discussão, eu acho que foi por conta de uma parte logada e outra deslogada que a gente tem, e que talvez seja interessante para melhorar SEO e, entre outras coisas, serem quebradas em front-ends diferentes, porque elas não se comunicam tanto, mas precisam ter a mesma cara. Então, eu concordo muito com o que a Nathalie disse aí no final sobre micro front-end, né? Eu já tive experiência com micro front-end em aplicações web, mas foi mais ou menos com o que o Fialho comentou lá no começo. Não era bem um micro front-end, mas foi adotado uma estratégia semelhante para matar uma aplicação legada aos poucos, assim, sabe? Esse esquema de micro front-end eu acho super interessante e eu acredito que funcione muito bem, depende muito do que é a sua aplicação. Até hoje eu nunca vi nenhum exemplo de aplicação web como a gente tem, que usasse micro front-end bem, assim. No entanto, tem cases de sucesso muito bons como o Spotify, que é um software. E dentro desse esquema de ser um software, cara, acho que funciona bem pra caralho, assim, sabe? Ou quando você tem um software muito grande que tem partes que têm responsabilidades bem definidas e distribuídas, por exemplo, um Facebook da vida, que você tem a timeline que ela por si só se resolve, você tem o chat que por ele só se resolve, então você consegue muito fácil distinguir ali o que é cada aplicação ali dentro, né? Já dentro de um ambiente mais integrado, sei lá, como o nosso exemplo aqui, eu já acho que a gente teria algumas dificuldades aí, né? Mas a minha experiência com o micro front-end é essa. E a gente usava Event Listener de JavaScript limpo e seco para fazer comunicação. A gente usava aquele padrãozinho de Event Listeners e Subscribers e tacava o pau. Usando o Windows mesmo, hein? Putz. Tassi, fala aí, mano. Boa. Não, é legal esse ponto do Márcio aí, da Nathalie. Eu concordo plenamente. Acho que, como sempre a gente comenta, às vezes aqui no chapter, né? Tudo depende do contexto também, né? Não é só qual abordagem. Pois é, delegado. Não depende só da tecnologia ou da abordagem, mas também do contexto ali do sistema. E acrescentando a isso, eu também diria o contexto da empresa como um todo, né? A gente mudar para um serviço micro front-end, ou então adotar isso, né? Seja uma empresa do zero, a gente impacta no time todo, na empresa, na distribuição das squads, na distribuição do time de tecnologia, time de QA, de negócio também. Então, é um negócio super delicado, assim, para essa decisão, né? Porque chega a impactar um time como um todo. Acho bem legal esse tema e vai muito além de ter um front-end como um projeto num repositório só ou em vários, né? O Wallace tá com a mão levantada, mano. Mas aí eu vou falar sobre um outro tema que eu lembrei. Se alguém quiser continuar nesse tema, pode falar antes. Lembrando que tem 5 minutos aí. Ou menos agora. 5 ainda. É que eu lembrei agora
que é aqueles que a gente conversou sobre o Netfly, Vercel e tudo mais, que tem o Surge. O Surge.sh, que é diferente do Netfly e do Vercel, você tem builds ilimitados no plano gratuito. Então, ele já tem um pormenor mais facilitado, porém ele não tem que o Vercel e o Netfly, eu sempre falo errado, que eles têm o próprio build deles, a própria CI deles, que eles ficam escutando seu repositório e sobem sua aplicação de acordo com sua pasta dist. O Surge não, você tem que fazer o deploy na mão, então ele tem algumas limitações, mas ele também tem algumas partes melhores somente financeiras. Isso aí é um tema legal, até para trazer em outro chapter aí, só para contextualizar rapidão, o delegado, a gente fez putz, como é que chama isso? Uma plane, uma grande plane lá no core, né? O Alê tá aqui também, para ver o que a gente vai fazer no próximo tri, aí o delegado trouxe essa possibilidade, a gente já tinha falado antes, de utilizar, né? Aí no front uma outra estratégia, não mais a Azure. Tem várias vantagens nisso, mas também, como sempre, desvantagens. Mas aí a gente tem uma task de análise lá, e uma das vantagens é justamente ter esses builds ali independentes. Então, você tem ali um build gerado só pela feature que você subiu. Então, por exemplo, alguém que pode testar isso separadamente primeiro, antes de chegar naquele teste de homologação, que é um teste maior e tal. Enfim, tem várias vantagens, né? Mas aí a gente vai ter uma task disso, o delegado vai trabalhar nisso, ou eu, né? Mas no caso do delegado, que ele que puxou a discussão. Gente, acho que é isso aí, só vou encerrar aí para a gente não estender o tempo de ninguém, a gente teve um monte de reunião hoje. Aí, rapidão, então, nos próximos, a gente tem essas apresentações com o Júlio, essas não, acho que é só do React por baixo dos panos, aí que eu estou bem interessado, inclusive, em assistir. Mas aí tem essas duas discussões legais aí, né? Tipo, tanto essa que o Ratos trouxe, quanto essa que a Nathalie também comentou do relação aos testes. Essa dos testes eu deixaria um pouquinho mais para frente, porque tá entrando mais gente no time, né? Espero eu, pelo menos. E aí a gente pode abranger mais gente, não que a outra discussão sobre code review também não seja importante, mas a de code review, acho que ela acaba sendo mais orgânica, tipo, a pessoa estando no time, ela vai pegando esses hábitos automaticamente. Dos testes, acho que é até legal, mas a gente tá disponível, participando disso aí. Beleza? É isso aí. Valeu a todos aí pela apresentação. Mayara, ficou fantástica a apresentação, parabéns. Obrigada. E dá tranquilamente para você levar essa apresentação aí para um Tech Talk, viu? É bem de boa mesmo, ficou ótimo. Certo. Organiza. Beleza, gente? É isso, valeu, até mais. Valeu, galera. Valeu. Valeu, galera.